E aí, inscrito ou inscrita, ou visitante se você estiver me assistindo pela primeira vez ou que ainda não se inscreveu no meu canal. Com licença, antes que esse vídeo comece, eu tenho uma coisa para esclarecer. O conteúdo desse vídeo é voltado especificamente para as pessoas que se identificam como cristãs ou evangélicas. Se você não é cristão e está assistindo esse vídeo por pura curiosidade, eu já deixo o aviso que vai ter coisas que eu vou estar falando nesse vídeo que pra você não vai fazer sentido nenhum. Mas se quiser assistir por curiosidade mesmo, não tem problema, mas já deixo o aviso. Pra você compreender algumas coisas que eu vou abordar nesse vídeo, recomendo que você assista os meus 2 vídeos anteriores. O primeiro deles é o no qual eu falo sobre a famosa polêmica entre ciência e religião e aponto algumas evidências de que existe um Criador, um Deus supremo. Detalhes, são evidências e não provas. Detalhes são diferentes de evidências, porque se fossem provas de verdade, qualquer ateu iria ver o vídeo e de cara já acreditar que existe um Deus, mas não, são evidências. Evidências que aumentam a probabilidade de existir um Deus. O máximo que eu vou conseguir fazer nesse vídeo é fazer você passar a cogitar a possibilidade de existir um Deus. Tem algumas curiosidades, algumas informações bem legais e bem curiosas para você ver nesse vídeo. No meu segundo vídeo é o qual eu falo sobre a base e a essência do cristianismo. E eu não só explico a base e a essência do cristianismo, como também eu abordo as diferenças básicas entre a fé cristã e a religião. Tendo conhecimento das informações que eu passo nesses 2 vídeos, você vai ter sim um pouco mais de facilidade para entender algumas coisas que eu vou abordar nesse vídeo. Mas de qualquer forma, assistindo esse vídeo, você que não é cristão, você vai sim boiar em algumas coisas. E quero deixar claro que estou gravando esse vídeo não é com a intenção de criticar religiosos, fazer zombaria, nem nada do tipo. Então, por favor, não se sinta ofendido se você for religioso. Os exemplos que eu vou estar dando aqui que são para ilustrar, para mostrar às pessoas do que eu estou falando. Ok, o aviso está dado. Bom vídeo. Hoje eu quero falar de um assunto que vem martelando na minha cabeça já tem um tempo. E esse assunto diz respeito a um tipo de comportamento que, infelizmente, é muito comum no meio cristão. E esse comportamento é a demonização de tudo, a demonização exagerada. Como assim demonização? Eu vou explicar. Existem 4 tipos de demonizações. O primeiro tipo é a demonização de objetos, demonizações de bens de consumo e por aí vai. Esse livro é do capeta, esse jogo é do capeta, essa banda é do capeta. Ô irmão, vem ver, eu achei uma mensagem de Satanás nessa música. Ó, escuta aqui pra você ver. Tá, mas o que tem de mensagem nisso aqui? Não, espera. Agora escuta a música ao contrário pra você ver. Enfim, você entendeu. Essa é a demonização de bens de consumo, no qual o caso mais recente que se tem é o caso do Pokémon GO. O jogo foi lançado, foi aquela febre toda, e pelo simples fato dele atrair o tanto de gente que ele conseguiu atrair, várias teorias de conspiração, de ocultismo, passaram a viralizar na internet, falando que Pikachu significa destruidor e tal, essa coisa que você já viu. O segundo tipo de demonização é a demonização do natural, que é quando uma pessoa evangélica, geralmente, fica apontando o diabo ou o demônio para qualquer coisa ruim que esteja acontecendo com ela. Por exemplo, tem gente que pega uma gripe e passa a tentar expulsar espírito de gripe, quando na verdade um simples Naldecon resolvia. Ou quando a pessoa está presa no trânsito e ela começa a falar: eu tranco a rua, querendo trancar a minha rua. Jesus é bom, Jesus é... Dá seta pro inferno, capeta! Diabo ruim! O terceiro tipo de demonização não parece bem uma forma de demonizar, mas consiste em dizer que a pessoa lê a Bíblia, ter uma interpretação desse texto, em que nesse texto há um mandamento de Deus, e a partir desse mandamento ela acaba acrescentando uma outra coisa e estabelece como uma tradição para outras pessoas seguirem e passa a interpretar isso como mandamento de Deus e passa a demonizar quem não segue essa nova tradição.
O quarto tipo de demonização já é um pouco mais complexo, que é a demonização de pessoas. Você começa a apontar diabo e começa a aderir vários adjetivos relacionados a demônio, a inferno, a uma pessoa que você não gosta. Quando você passa a julgar, apontar o dedo e por aí vai. E sobre esse tipo de demonização, por ele ser mais complexo e por eu ter muita coisa a falar a respeito desse tipo de demonização em específico, eu vou ter que deixar ele para outro vídeo. Antes que eu chegue à ideia principal desse vídeo, eu tenho algumas coisas para esclarecer. Eu não tô fazendo esse vídeo com a intenção de criticar de pessoas que são, assim, religiosas demais. Porque afinal, se uma pessoa tem esse tipo de atitude, é como eu falei no meu vídeo anterior. Uma pessoa religiosa é um tipo de pessoa que prefere mil vezes errar pelo excesso de zelo do que pela falta dele. Então, por favor, se você costuma tratar esse tipo de pessoa como uma escória da sociedade, na boa, não leve esse tipo de pessoa a mal não. Essa é a forma dessa pessoa de mostrar que se importa. Essa é a forma da pessoa demonstrar que ela não quer o mal das pessoas, por mais chato que isso possa parecer, por mais difícil que seja de entender. Segunda coisa, minha intenção ao gravar esse vídeo é única e exclusivamente questionar esse comportamento de demonizar as coisas, questionar se realmente vale a pena ficar tentando apontar ou achar demônio em qualquer coisa que a gente não goste. E também mais uma coisa, se você que está me assistindo não é cristão e vê muito esse tipo de atitude nas redes sociais e não consegue evitar escrever aquele textão, primeiro, não faça aquelas críticas apontando o dedo, xingando a pessoa, nem nada do tipo. Faça críticas construtivas. Segundo, você sabe qual é a melhor forma de você questionar o comportamento de um cristão? Isso mesmo, você tem que ter pelo menos um mínimo de conhecimento desse livro, a Bíblia. Mas também não adianta você querer apontar qualquer versículo aleatório à sua escolha. Você tem que ter pelo menos um mínimo da base e da essência do cristianismo. E tendo o mínimo de compreensão dessa base, você vai estar mais apto a fazer um questionamento à altura, uma crítica construtiva para fazer com que a pessoa pense no que ela está fazendo. E para ter o conhecimento dessa base, recomendo que você assista o meu vídeo anterior, no qual eu explico a base e a essência do cristianismo. E eu não só explico a base e a essência da fé cristã, como também eu aponto as diferenças que tem entre cristianismo e religião. Porque, cara, uma vez que você consegue usar isso aqui de forma correta para questionar uma pessoa que se identifica como cristã ou evangélica, para nós, cristãos, que interpretamos isso como palavra de Deus, uma vez que você usa isso de forma correta, para nós, é a mesma coisa que se o próprio Deus estivesse falando assim pra gente. Ô, cala a boquinha, chega, tá errado, para, chega, já deu. Para de tratar as pessoas desse jeito, chega desse comportamento. Você entende, cara? Eu não tô zoando. Sobre essa demonização de pessoas, eu só quero deixar uma curiosidade. Se você que tá me assistindo... Se você que tá me assistindo... Se você que está me assistindo foi vítima de demonização, alguém começou a te chamar de demônio, filho de Satanás, coisa do tipo, saiba de uma coisa. Você sabia que até mesmo Jesus foi vítima de demonização? É sério. Se você abrir qualquer Bíblia em Lucas capítulo 11, a partir do versículo 14, você vai ver um episódio em que Jesus, após ter expulsado o demônio de uma pessoa, os religiosos da época dele, no caso, os fariseus, por terem certa inveja dele, fizeram todo um teatro apontando o dedo para ele e falando: é por Beelzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios, não sei o quê. É sério, cara, é só você ler lá. Então, demonização é um negócio desde lá de trás. O ser humano tem a tendência de atribuir mal, espírito mal, a qualquer coisa que ele não goste. Aquele famoso medo, receio do que é novo, receio do que prende a atenção das pessoas. Agora, você que se identifica como cristão ou evangélico que está me assistindo, quero que você se pergunte, essa demonização excessiva das coisas é mesmo necessária? E para chegar na resposta dessa pergunta, eu quero que você leia e medite nessas passagens aqui. Essas passagens eu tenho certeza que vai te ajudar a chegar a uma resposta. E eu agora vou pegar duas dessas passagens. Mateus capítulo 15 e Marcos capítulo 7. E essas duas passagens narram o mesmo episódio. Foi por isso que eu escolhi as duas. Porque as duas narrando o mesmo episódio, sendo versão de duas pessoas diferentes, as duas se complementam. Eu vou ler em primeira mão essas duas passagens. Só que eu não vou procurar não fazer isso muito aqui no meu canal. Porque se eu ficar só lendo, isso
isso pode até ficar um pouco chato. Mas antes de começar a ler aqui em primeira mão, eu preciso explicar algumas coisas, porque não adianta só falar a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo, se eu não contextualizar e nem explicar nada. Em que contexto essas duas passagens acontecem? Bom, Mateus 15 e Marcos 7 narram um episódio em que os religiosos da época de Jesus, no caso, os judeus que eram do grupo dos fariseus, questionaram Jesus a respeito de um comportamento dos discípulos dele. Eles ficaram escandalizados pelo fato dos discípulos não terem lavado as mãos antes de comer. Ué, João, mas como assim? Tá, eu vou explicar. Os judeus seguiam e ainda seguem a lei de Moisés. O que é a lei de Moisés? A lei de Moisés não é nada mais, nada menos do que os 5 primeiros livros da Bíblia. São eles: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E nessa lei de Moisés existem mais de 630 leis. E não só tinham essas 630 leis, como também existiam outras que esses fariseus acrescentavam em cima dessas 630 leis. Eles pegavam o versículo da escritura antiga e acrescentavam mais uma coisa. Acho que eu tenho que melhorar que isso aqui... Bom, nada muito diferente do que o que acontece hoje em dia, não é verdade? A pessoa acaba inventando uma outra tradição em cima do que está escrito. Aliás, você que é cristão, muito cuidado com isso, porque, lembra, o apóstolo Paulo alerta que a gente não deve ultrapassar o que está escrito. Você deve estar se perguntando, mas a gente tem mesmo que lavar a mão antes de comer? Bem, hoje com o avanço da ciência, a gente entende que se nós não lavarmos as mãos antes da gente se alimentar, isso pode contribuir para uma proliferação de bactérias e junto com isso doenças e por aí vai. Só que na época eles não tinham conhecimento dessa ciência toda e na época se você acabasse pegando uma doença que seria uma consequência de você não ter lavado as mãos, é óbvio, eles interpretavam aquilo como um castigo de Deus por você ter desobedecido a essa nova tradição. Porque era isso que eles faziam. Eles estabeleciam uma tradição nova e ficavam cobrando essa tradição das pessoas como se aquilo fosse um mandamento de Deus. Então os fariseus viram os discípulos comerem sem lavar as mãos e ficaram escandalizados. E perguntaram a Jesus por que eles fazem isso. E a resposta de Jesus é simplesmente sensacional. Bom, eu vou começar a ler aqui. Fique à vontade para me acompanhar se você tiver uma Bíblia. A minha Bíblia é a Nova Versão Internacional. Vou começar de Marcos 7, a partir do versículo 1, e logo depois, quando chegar no questionamento dos fariseus, eu vou passar a ler o trecho de Mateus 15. Então vamos lá. Marcos 7, a partir do versículo 1. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem antes lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se, assim, à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem e observam muitas outras tradições, tais como lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus. Mateus 15 agora, a partir do versículo 2. Eles perguntaram para Jesus o seguinte: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer, respondeu Jesus. E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe qualquer ajuda que eu poderia dar já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas! Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Nesse trecho, ele acabou de citar o que está escrito em Isaías, capítulo 29, versículo 13. Continuando. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso, não sabe? Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração.
E essas coisas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não torna o homem impuro. E finalizo com a famosa frase de Jesus: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. É dessa passagem que nós acabamos de ler que vem aquela famosa frase de Jesus: a boca fala do que o coração está cheio. Essa é a frase-chave. Esse é o argumento-chave desse vídeo que eu quero que você reflita e medite. A boca fala do que o coração está cheio. O que eu quero dizer com isso? O que isso tem a ver com o ato de ficar demonizando todas as coisas? Bem, é o seguinte: se você que é cristão como eu tem o hábito de ficar demonizando as coisas e só sabe ficar falando demônio, 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 diabo, 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 é o diabo, é o diabo, é o diabo, cara, a boca fala que o coração está cheio. E se você só sabe falar isso, do que está cheio o teu coração? Não falo isso com a intenção de criticar, não é com a intenção de dar bronca, nem nada do tipo não. É que por que nós não paramos de ficar tentando enxergar demônio e coisa ruim em todas as coisas e passarmos a tentar enxergar Deus nas coisas? Por que a gente não para de ficar só falando coisa ruim e passar a falar coisa boa? Porque afinal, evangélico vem da palavra evangelho. Evangelho significa boa notícia. Logo, o evangélico é aquele que espalha as boas notícias de Deus e não as más notícias de Deus. Por que não paramos de ficar pregando sobre o diabo, sobre o inferno e passarmos a pregar sobre Deus e o céu? Por que a gente não para de ficar vivendo em função do inferno para passarmos a viver em função do céu, em função da vida? Por que eu digo nós? Por que o dedo está apontado para mim também? Porque eu também já tive esse tipo de atitude. Aliás, se você que está me assistindo é um conhecido meu de muito tempo, dessa época em que eu tinha esse hábito, eu já peço desculpas. Bom, eu digo isso, cara, para que você tenha um cuidado com o que você fala nas redes sociais, para as pessoas e por aí vai. Porque Jesus te chamou para ser um discípulo que não só está disposto a espalhar o amor dele, como também está disposto a ser resposta para as necessidades de muitas pessoas. E muito cuidado com atitudes desse tipo, porque às vezes você está afastando a pessoa que ele quer que você alcance. Às vezes, ao invés de atrair essa pessoa para Deus, você está afastando. Ah, João, então quer dizer que você não acredita que existe uma influência maligna por trás das coisas desse mundo? Cara, acredito sim, mas não da mesma forma que você. Por exemplo, você lembra daquela passagem em que Jesus conta uma parábola de um rei que foi preparar um banquete e quando foi convidando as pessoas, uma a uma passou a dar desculpa? Se você parar para refletir nessa passagem, as pessoas foram dando desculpas porque elas iam fazer coisas que geralmente não são pecado, que muitas vezes são bênção de Deus para a nossa vida, mas que essas coisas ocupam o nosso tempo. E é nessa área que eu acredito que exista alguma influência maligna por trás. E eu quero entrar nesse assunto agora em específico, antes de eu finalizar o vídeo. Em 1 Tessalonicenses 5,19 diz: não apaguem o espírito. Cara, se esse versículo está na Bíblia, é porque junto com ele existe a possibilidade dele ser apagado. Claro, a pessoa ela não vai perder a salvação por causa disso, mas ela passa a viver como se tivesse afastado de Deus, como se nunca o tivesse conhecido. E é nessa questão do tempo que a gente investe nas coisas, que eu acredito que existe uma intenção maligna por trás. É pecado jogar Pokémon GO, Xbox, PC, PlayStation? Não, não é pecado. Mas isso ocupa muito do nosso tempo. É pecado assistir filmes e séries no Netflix? Não, não é pecado, mas isso ocupa muito do nosso tempo. Você entendeu? Pode jogar Pokémon GO, PC, Xbox, PlayStation, não é pecado. Pode assistir seus seriados e filmes no Netflix, não é pecado. Pode acessar a internet à vontade, não é pecado. Ah não, pera. Aí depende do que você acessa. O problema não é quando eu faço essas coisas. O problema é quando eu gasto tempo demais com coisas que não edificam, com coisas que não são
produtivas. Às vezes você passa tempo demais numa coisa, só que aí você esquece de passar um tempo com seu Deus. Você esquece de continuar a sua caminhada. Eu, por exemplo, já aconteceu comigo de eu estar jogando horas no meu Xbox e, quando eu vejo, eu já tô no fim do dia e já tô cansado demais para continuar minha caminhada. E bom, isso acontece com todo mundo. Deixe meu alerta. Cuidado para não ocupar demais o seu tempo com essas coisas. Não precisa deixar de fazer, mas não gaste tempo demais nessas coisas. Bom, de que forma você investe tempo com Deus? Bom, se você escuta música gospel, tem o hábito de ler Bíblia, de orar e por aí vai, você está passando tempo com Ele. Enfim, gaste mais tempo com Deus. Pare de arranjar desculpa para não passar tempo com Ele. Ah, Deus, eu só quero assistir mais esse episódio dessa série. Ah, eu só vou passar dessa fase e aí depois eu faço isso. Vou pegar minha Bíblia. Eita, um Dragonite, véi! E encerro citando um versículo. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Bom, pessoal, fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique no gostei ou curtir embaixo, no caso de você estar assistindo no Facebook. Se inscreva no canal se você quiser me acompanhar. Curta minha página no Face. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, poste nos comentários ou envie no meu e-mail. E compartilhe com seus amigos nas redes sociais se você quiser. Tchau!